Será que vale mais a pena financiar imóvel direto com a construtora ou com o banco? Porque não é tão comum, principalmente no Brasil, uma família comprar um imóvel à vista, no cash. A grande maioria faz financiamento. Cerca de 80 pessoas que compram imóveis fazem aquisição via financiamento. Seja pelo banco, seja pela construtora. Mas qual que é melhor? Qual que tem a melhor taxa de juros? Qual que vale mais a pena no momento da compra, se é na planta ou já pronto? Qual que tem maior perspectiva de valorização também? Enfim, seja para investir ou para morar, essa comparação precisa ser feita nos mínimos detalhes. Nós vamos analisar nesse vídeo aqui os prós e contras. Comprar um imóvel financiado com a consultora ou comprar o imóvel financiado com o banco. Tem pegadinha aqui. E nós vamos fazer o cálculo também numa planilha para você olhar números e tomar a melhor decisão para os seus investimentos ou para a compra da sua moradia. Primeira situação, geralmente você vai financiar direto com uma construtora quando esse empreendimento está no lançamento, até mesmo no pré-lançamento, durante a obra no máximo. Raramente você vai financiar direto com a construtora depois do empreendimento pronto, que a construtora não é um banco. A construtora ela usa esse recurso para alavancar o seu empreendimento, para construir o empreendimento e depois ela repassa o saldo devedor para o banco. É uma característica de você financiar direto com a construtora, que você vai comprar lá no lançamento, antes do começo das obras, então vai ter cerca de 36 até 60 meses até a entrega do empreendimento e você paga a parcela durante a obra, cerca de 30% do valor total desse imóvel, vamos supor que seja R$1 milhão, 300 mil, até 600 mil, até 60% do valor dele durante a construção. E tem uma correção para essa parcela, que geralmente é pelo CUB, custo unitário básico, ou INCC. Na grande maioria do país é INCC, aqui em Santa Catarina, em alguns lugares se faz o CUB, mas geralmente varia. Até eu fiz um print aqui do ChatGPT, peguei uma média ponderada dos últimos 10 anos e deu uma média de 6,45% ao ano, com 7% ao ano aí, a taxa de juros, a correção durante a obra da parcela. De imediato já fica escancarado aqui que a gente teve um devaneio lá em 2020, onde a taxa de juros do financiamento imobiliário via banco era 7% ao ano, que depois foi para 10%, 12%, hoje dependendo do preço, do valor do imóvel que você for comprar, vai para 15% ao ano. Então já fica escancarado uma diferença muito grande. Se você paga aí 30% a 60% do valor do imóvel durante a construção financiado direto com a construtora, você tem uma taxa de juros bem mais baixa. E algumas construtoras, principalmente em 2026, você vai ver muito isso, algumas construtoras, para flexibilizar a venda dos seus produtos, ela vai financiar o saldo devedor, ou seja, aquele valor depois do término da construção, também direto com ela. Aí, claro, com outro indexador, a preço de mercado, custo de capital de mercado 1% ao mês, por exemplo, mas ainda assim pode fazer o financiamento direto. Então esse é um grande benefício dessa redução da taxa de juros. Segundo benefício ou característica de financiar direto com a construtora esse imóvel é que você tem um crédito aprovado de maneira mais flexível, analisado de maneira mais flexível. Não é tão meticulosa como o banco. O banco, tanto é que ele tem uma taxa de inadimplência de menos de 2%, 1,5% sobre o valor total financiado, porque eles são muito atentos a para quem eles emprestam o recurso para fazer o financiamento. A consultora, então, ela libera para qualquer um? Não, mas ela é mais flexível a analisar a forma como você financia, a forma como você lida com os seus recursos. Vou dar um exemplo nosso da CP8. A gente tem clientes que são de fora do Brasil, que adquirem imóveis conosco aqui na planta, justamente para fazer uma revenda ou para fazer locação futura. Ele não tem comprovação de renda aqui no Brasil, mas ele tem uma boa comprovação de renda lá fora. Os bancos, eles raramente financiam para quem não tem comprovação de renda aqui no Brasil. Ou mesmo você tem um bom movimento na sua empresa. E agora, principalmente a partir de 2026, com a tributação sobre dividendos, você não vai passar para a tua pessoa física grandes valores, né? Você vai passar o mínimo para você se manter, pagar suas contas, mas não ter grandes dividendos. Então, teu imposto de renda pode ser não ser aquela Brastemp, não ser maravilhoso, mas você tem condições de arcar, honrar com a parcela, com a construtora. A construtora, ela avalia dessa maneira, o banco não. Então, o crédito mais flexível, uma análise mais personalizada existe com a consultora e não existe isso com o banco. Indo nesse encontro, também é uma alternativa para quem não quer trabalhar com banco, não quer financiar, não quer ter relacionamento e quer financiar direto com quem está comprando imóvel. Então essa é uma alternativa, as consultoras elas trabalham dessa maneira. A gente também recebe muito investidor aqui que trabalha no agronegócio e paga com safra de soja, safra de qualquer outra produção. Então são reforços semestrais, reforços anuais, não é a parcela mensal. O banco ele não aceita esse tipo de pagamento, no mensal é pingadinho, né? Mas as construtoras elas têm essa flexibilidade de receber conforme as safras de algodão, de milho, de soja, seja qual for do agronegócio. Por conta dessa correção durante a obra ser apenas do INCC, menor que o custo de crédito do banco, você tem um custo de capital reduzido sim
ao fazer a aquisição no lançamento, no pré-lançamento de um empreendimento e pagar somente a correção durante a obra. Você tem uma diminuição de custo. Depois nós vamos abrir a planilha, nós vamos olhar isso em números, o quanto, e é bem gritante a diferença de um para outro, tá? Mas essa é uma característica também. E outra característica bem importante ao financiar direto com uma construtora é o potencial de valorização. E quando você está comprando um carro 2030, está comprando toda a tecnologia futura. E naturalmente ele vai custar mais caro. O custo de produção, de material, tudo ele é mais caro. Então é um imóvel, é um carro mais caro. Mas ele também tem uma percepção de valor maior na sociedade. É a mesma coisa que você for comprar, sei lá, uma Porsche, uma Ferrari, você entra numa lista de espera e se você comprar no mercado secundário, tá mais caro do que comprar direto com a fabricante, justamente porque é escasso, é um produto novo, tecnologia nova. Quanto que uma Ferrari 2020, 2021, uma Porsche, talvez não tenha a mesma percepção, ela tem uma perda financeira. O imóvel é a mesma coisa. Durante a construção, acho que esse exemplo talvez ele fez valer, né? Mas eu quero que você entenda que o imóvel, durante a construção, ele tem a valorização e depois de pronto, 2 anos depois, aí ele vai estabilizar. Vai ser uma valorização muito próxima do IPCA, talvez um pouco mais em regiões de expansão do mercado, vai ter uma valorização mesmo depois de pronto, uma região que está se consolidando ainda vai ter valorização, mas depois de, sei lá, 5, 10 anos, ele estabiliza, ele não vai ter tanta valorização porque ele já é um imóvel ultrapassado, ele já não é mais um modelo novo, ele é um modelo antigo, mas tem a mesma quantidade de metro quadrado, sim, mas não é o mesmo porcelanato, piso cerâmico, não é o mesmo tipo de gesso, a iluminação, a tecnologia do hall de entrada, o prédio ele já não é mais tão novo quanto. Então, você surfa a valorização de um imóvel que está em construção porque ele está carregando com ele todas as novas tecnologias, juntamente com essa construção, quando que um imóvel pronto não tem mais isso. E se você gosta desse tipo de investimento em imóvel na planta, seja para surfar a valorização durante a obra para revenda, ou mesmo para depois deixar alugado, aqui na descrição do vídeo, seja qual vídeo for, tem um link para você fazer uma aplicação, tá? É um formulário bem simples e rápido para você aplicar para se tornar investidor junto comigo e com a CP8 em imóveis na planta, tá? Você vai colocar os seus dados aqui, meu time de especialistas vai entrar em contato contigo, te apresentar todo o litoral de Santa Catarina, o potencial de valorização aqui e as características de empreendimentos que nós temos para você fazer esse investimento com uma taxa de juros baixa durante a obra, como eu falei aqui, e surfar a valorização durante a construção. Então faça sua aplicação aqui, vai ser um prazer ter você como investidor aqui na CP8. Agora, no caso de bancos, são outras características. Primeiro que se você está comprando um imóvel financiado com banco, provavelmente está comprando para moradia e ele já está pronto. Né? Raramente, somente pelo apoio à produção, que é um programa da Caixa, que você pode comprar um imóvel durante a construção ainda e já fazer um financiamento direto com o banco lá desde o começo. Mas o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, também é uma possibilidade. Mas a grande maioria dos casos, você vai fazer a aquisição de imóvel financiado com o banco, um imóvel pronto, que já está averbado, escriturado, tudo certinho, desunificado, né, desassociado de todas as outras unidades, desmembrado, então você já consegue fazer a aquisição financiada. E aí é para moradia. E a moradia transcende a questão financeira. Financeiramente, é um custo de capital maior, mas em termos de você poder fazer o quartinho das suas crianças, dos seus filhos, da sua churrasqueira, seja o que for importante para você, isso aí transcende uma questão de gosto, personalidade, de bem-estar e o dinheiro é feito para isso. Então, primeiro ponto, bancos, característica, uso imediato. Agora vamos para as questões financeiras, né? Você tem um prazo mais longo com o banco. Quando com uma construtora, em alguns casos, em algumas regiões, como aqui no litoral de Santa Catarina, você consegue fazer alguns financiamentos direto com a construtora a um parcelamento de 120 vezes, ou seja, 10 anos, o banco você consegue financiar a 30 anos, a 35 anos. Então, 360 meses ou até mesmo 420 meses. Com um indexador, e isso reduz muito a parcela mensal. Então, a parcela que era, sei lá, fosse 10 mil reais direto com a construtora em 120 vezes, agora vai ser 3.300, 3.500 reais, mais o custo, né, dos juros. Então, a tua parcela vai ser menor, mesmo com juros maior, com o banco, a tua parcela no final vai ser menor. E se você utiliza um sistema de amortização chamado SAC, que você tem uma parcela maior no começo e menor no final, você consegue pagar a parcelona no começo, grande, e pagar 4 proporcionais lá no final, ou seja, você reduz aqueles 30 anos, se você for consistente e disciplinado, você reduz para 8 anos, talvez até menos, o pagamento, a quitação desse imóvel. Esse é um benefício, então os teus juros ele não vai ser tão alto assim. Em termos de valorização,
não vai ser tão grande quanto você comprar um imóvel na planta, justamente porque o imóvel está pronto, ele já está performado. É isso aí, não tem muitas novidades, a não ser que aconteça alguma coisa naquela região, ela está muito em expansão, como foi aqui no caso de Balneário Camboriú, teve o alargamento da faixa de areia, isso valorizou toda a cidade, esse tipo de coisa. Mas são acasos, não é uma prática, uma média de mercado. O que vai valorizar de fato são imóveis na planta. E você tem outra característica positiva ao financiar com o banco, que é uma previsibilidade. Você já define taxa de juros, você já sabe qual vai ser a próxima parcela do próximo mês, não tem muita novidade, a não ser que você use um indexador pós-fixado, e mesmo que os ventos estejam a favor, eu recomendo que você sempre faça pré-fixado para você ter previsibilidade e não ter grandes sustos, e com isso você consegue se planejar financeiramente. Isso é um grande benefício também. Agora eu vou fazer cálculos. Eu vou pegar primeiro aqui o exemplo de um imóvel na planta, para você entender qual que vai ser a valorização e o custo de capital. Tá? Então aqui o investimento de R$1 milhão, uma entrada de 10%, esse é o benefício também de imóvel na planta, né? A entrada é 10%, quando que se for comprar um imóvel pronto, o banco ele vai te exigir no mínimo 20% de entrada na grande maioria dos casos. Então você tem esse benefício aqui. Beleza, R$100 mil, desse R$1 milhão você fez um pixão, e 90% você pode parcelar em até 120 vezes. Mais uma vez, isso aqui não é uma regra, nem todo o mercado é assim. Às vezes durante a obra vai ser 45% aqui e o saldo nas chaves vai ser 45%. E aqui vai ser em 60 vezes ou 48 vezes. Pode ser que seja algo nesse sentido também, tá? Mas vou dar um exemplo aqui da CP8 do próximo pré-lançamento que a gente vai fazer nessa modalidade aqui de direto conosco, tá? Em 120 vezes. Então, uma entrada de 10% e parcelas, isso vai acontecer em 2026, tá? Esse próximo pré-lançamento. Então, se for um imóvel de R$1 milhão, vai ser uma parcela aí de 7.500, ou que alguns fazem também 45% aqui, reforços anuais de 45% em 8 vezes, algo nesse sentido. Então, a parcela fica 3.750 e R$56 mil por ano de reforços. Qual que é a correção durante a obra? Cerca de 0,55 aqui, que vai dar uns 7% ao ano, mais ou menos. E olha só, beleza, aí você não está fazendo para revenda. Eu coloquei aqui que o mês estimado da venda é no 100º, 20º mês, porque você está fazendo para moradia. Vamos supor que você está morando, para comparar com o imóvel financiado, tá? O aporte total aqui vai ser R$1.438.000. Porém, esse imóvel valorizou cerca de 12, 15% ao ano. Você tem uma valorização aqui. Então, esse imóvel, nominalmente, depois de 10 anos, de R$1 milhão, ele foi para R$3 milhões. Em cerca de 30% ao ano, aproximadamente, ele teve uma 30% ao ano. Em juros compostos, ele teve essa multiplicação de patrimônio cerca de 3 anos. Tá? Isso acontece. É muito normal, dentro de 10 anos, você ter essa multiplicação, muito por conta também da inflação, tá? Não é somente lucro, da mesma maneira que se você colocasse na renda fixa, você também tem que descontar o custo de capital, o custo da inflação durante o período. Ok, então teve um aporte total de 1.438.000. Agora vamos fazer a comparação, eu só ajustei essa planilha aqui, para a aquisição da casa própria de R$1 milhão, então um apartamento, casa, não importa, R$1 milhão, 80% financiados, sistema de amortização saque, 30 anos, taxa de juros efetiva, 12% ao ano, tá? Não vamos analisar os outros, porque aqui a gente só vai comparar entrada mais financiamento, que é o que a gente está comparando imóvel pronto. Beleza. Nessa coluna a gente vê como que vai se comportar esse recurso. Você financiou R$800 mil em 360 prestações, uma taxa de juros de 0,94%. Que composto vai dar mais ou menos isso aí. Um desembolso vai dar de R$2,1 milhões no período, ou seja, em 30 anos. Lembrando que você provavelmente vai fazer a quitação antes. Dentro de 10 anos você vai quitar, então você vai ter uma redução desses juros, mas mesmo assim o juros já é de largada 12% ao ano, contra 7% ao ano do INCC, que é praticamente a metade. Então você tem um custo de capital bem menor. Tanto que a gente falou aqui de R$2,1 milhões de desembolso total comprando imóvel pronto financiado direto com o banco versus 1,4, 1,5 milhão financiado direto com a construtora com uma taxa de juros mais baixa durante a obra e depois de pronto uma correção similar à do banco. Então se você está comprando para morar, tem tempo para se planejar, não está com pressa, quer ver o teu patrimônio valorizar, também quer pagar o menor possível de juros, faça a aquisição de um imóvel na planta aí na tua cidade. Dentro de 3, 4 anos você vai ter ele pronto, você personaliza, você paga poucos juros, tem a valorização do patrimônio e ele tá 0 km, 0 bala, tá novinho em folha. Agora, se você está comprando, tá com pressa, tá tudo bem, vai pro banco, financia, seja feliz. E se você está fazendo um investimento em imóvel na planta,
para revenda ou para aluguel, aí você faz a aplicação aqui embaixo e fala comigo, com o meu time de especialistas, para você investir conosco no próximo pré-lançamento da CP8, que vai acontecer em 2026. Você fica de olho, porque são poucas unidades com o desconto de lançamento e com essa condição facilitada. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você tomar a melhor decisão, faça bons negócios e conte comigo. Até mais.